Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas para alunos do sexto ano, vamos iniciar agora o assunto expressões numéricas envolvendo as quatro operações. A gente já estudou expressões numéricas envolvendo só a soma e a subtração. Agora a gente também vai falar da multiplicação e da divisão, tá? As quatro operações. Muito bem. Aqui, primeiramente, vamos lembrar que a gente já deve ter visto, se não, me diz aí nos comentários, alguns posts na internet, tá? Perguntando se você acertaria como resolver tal questão de matemática. E aí muitos deles dizem assim, 90% erraram. Tem umas pegadinhas, né, que fala. Pois bem, me diz aí, você acertaria essa expressão numérica? E se fosse essa outra aqui, ó, 5 mais 5 vezes 5 menos 5. E aí, você acertaria as duas? Bom, já vamos aproveitar e resolver aqui para ver se você acertou, tá certo? Muito bem. Você aprendeu que primeiro resolve a multiplicação? Se sim, então você sabe que aqui a gente repete o 9. Depois a gente repete esse sinal de menos também. Aí faz 2 vezes 3, que dá 6. E repete o 5. Foi assim que aprendeu? Muito bem. E aprendeu também que agora a gente faz as operações de subtração e soma na ordem que aparece, da esquerda para a direita? Se sim, então você fez 9 menos 6, que dá 3, e repetiu o mais 5. E depois 3 mais 5, 8. Acertou? Muito bem. Errou? Errou por quê? Porque fez 9 menos 2, 7. Esse foi o erro, tá? Se for o seu caso. Nesse outro exemplo, do mesmo jeito, né? Repete o 5, repete o mais. 5 vezes 5 dá 25. Repete o menos 5. E na próxima linha, aí veja, aqui nesse primeiro, eu fiz primeiro a subtração porque foi a primeira operação que apareceu da esquerda para a direita. Dessa vez, a gente vai fazer primeiro essa adição, essa soma, porque foi a primeira que aparece da esquerda para a direita. Então a gente tem que obedecer essas regras. E daí 5 mais 25 dá 30. Repete esse menos 5. E 30 menos 5, aí sim dá 25. Acertou? Muito bem, tá? Então vamos formalizar isso, tá bom? Para evitar dúvidas ou a possibilidade de mais de uma resposta, ao calcular expressões numéricas com as quatro operações, os matemáticos criaram regras e estabeleceram a ordem em que as operações deveriam ser efetuadas. Detalhe, no criaram regra, tá? Na verdade foi convencionado, a gente conversou bastante e viu que fazia sentido ser daquele jeito, tá? Porque primeiro a multiplicação, porque a multiplicação 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3, é a parcela 3 repetida duas vezes. Então a gente viu que prioritariamente temos que resolver as multiplicações porque elas são adições especiais. Beleza? Então, dessa forma, a primeira regrinha aqui, ó, é que multiplicações e divisões são efetuadas primeiro. E no caso dessas duas aparecerem em uma mesma expressão numérica,
a gente vai resolver da esquerda para a direita na ordem que aparece, tá? Da esquerda para a direita na ordem em que elas aparecem. Finalmente, quando tiverem somente adições e subtrações, aí sim a gente resolve elas seguindo a mesma regrinha que é da esquerda para a direita. Beleza? E claro, nos casos em que a expressão numérica apresenta sinais como parênteses, colchetes ou chaves, devemos efetuar as operações que estão dentro do parênteses, depois as que estão entre colchetes e, por último, as que estão entre chaves. A gente costuma dizer que é de dentro para fora, tá? Porque a estrutura vai ser essa aqui, ó. Quando existirem esses sinais de parênteses, esse aqui, ó. Quando existir sinais de parênteses, depois de colchetes e por último de chaves, elas vão seguir essa estrutura. Então, primeiro resolve o parênteses, depois o colchetes e por último as chaves. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver 2 exemplozinhos, tá? Aqui, nesse primeiro exemplo, resolver essa expressão numérica. Ela já está aqui, né, respondida. Mas vamos fazer o passo a passo? Para isso, eu vou reescrever a primeira linha aqui em cima. Certo? Essa primeira linha, ó, reescrevi ela aqui. Muito bem. E aí, pelo que a gente acabou de ver nas regrinhas, a gente deve repetir o 76, repete o sinal de menos, dentro desse parênteses tem uma soma e tem uma divisão. Qual a gente resolve primeiro? A divisão. Então, repete o sinal de o 5, o sinal de mais, e a gente efetua essa divisão aqui, ó, 8 dividido por 4, que dá 2. Beleza? Depois fecha o parênteses, repete a multiplicação, abre o parênteses e no próximo parênteses a gente tem que resolver essa conta, 10 menos 3 vezes 2, mas primeiro tem que resolver a multiplicação 3 vezes 2. Então a gente repete o 10, repete o sinal de menos e 3 vezes 2 dá 6. Alguma dúvida? Se você não teve dúvida, chegamos aqui, ó. Beleza? E agora, na sequência, de novo a gente repete o 76 menos. Resolve a continha dentro do parênteses, 5 mais 2, 7. Repete o sinal de vezes e resolve a outra conta dentro do outro parênteses, 10 menos 6, 4. Ok? E aí chegamos nessa terceira linha. Dúvidas? Posta aí nos comentários, tá bom? E aí, se você fizer 76 menos 7, você errou. Primeiro resolve a multiplicação. Então, repete o 76, repete o sinal de menos e faz 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Chegamos aqui. E, finalmente, a gente precisa fazer 76 menos 28, que dá 48. Beleza? Dúvidas? Poste aí nos comentários. Se não tiver dúvida, vamos fazer a mesma coisa aqui nesse outro exemplo e a gente termina essa aula com esse segundo exemplo, tá bom? A propósito, vou sugerir que você faça isso para estudar, tá? Você pega uma continha que já está pronta, faz um tracinho assim e do lado você reescreve ela e depois resolve essa conta, certo? Tenta resolver sem olhar para cá, certo? Beleza? Tenta fazer isso e você vai ver que isso vai ficar cada vez mais fera em matemática e não vai mais precisar estar olhando, beleza? Então, muito bem. Por onde a gente começa aqui para resolver essa conta? Veja. Primeiro a gente repete o 1020, o sinal de divisão, as chaves, o colchete e resolve essa conta aqui, ó.
45 mais 39, tá? Faz essa conta com calma, dá 84, beleza? E repete o vezes 2. Repete o vezes 2. E também repete o mais 330. Enfim, sai repetindo tudo, tá? Sem preguiça. Sem preguiça. Repete até o final. E na próxima linha? Na próxima linha, a gente de novo repete o 1020. Repete até chegar no colchete, né? Chegando no colchete, temos 84 vezes 2 mais 330. Vai fazer que conta primeiro? A multiplicação, tá? Então, vou repetir ainda o colchete. Multiplicamos 84 por 2, dá 168. Repete o 330. Repete todo o resto, tá certo? E aí, dúvidas nisso? Posta nos comentários. Beleza? Em seguida, começamos a repetir o 1020, o dividir, as chaves, e aí a gente resolve essa conta aqui, ó. 168 mais 330, que dá 498. Beleza? Repete o mais 12. Fecha as chaves e repete o mais 3. Beleza? Em seguida, de novo, repete o 1020. Veja que esse 1020 repete até o finalzinho, né? E aí faz essa conta aqui dentro das chaves. 498 mais 12, que dá 510. Note, quando sobra só um número, não precisa mais repetir chaves, parênteses ou colchetes, tá bom? Repete ali o mais 3. E finalmente, faz a divisão, nesse caso, tá? Entre divisão e soma, faz primeiro a divisão. 520, 1020 dividido por 510 dá 2. 2 mais 3 dá 5. Ok? Muito bem. Sugiro demais que você faça isso, tá certo? Pega um problema resolvido, tenta resolver ele do lado, tenta fazer sem olhar, vai ganhando confiança, tá? Quando você estiver entendendo tudo direitinho, você vai começar a fazer sem precisar estar recorrendo a olhar aquele exercício que já está resolvido. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.